irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus estamos aqui para mais um domingo, penúltimo domingo do nosso trimestre, né? Então, graças a Deus estamos. Já aproveitar para agradecer o irmão Vanderlei, né? E também aos pastores, né? Que tem o irmão Isaac e o pastor Sebastião pela oportunidade que nós tivemos de estar durante, acho que foi o ano inteiro que eu estava, né? De auxiliando os irmãos nesse cargo de uma das professoras, a classe que cooperou, mesmo que foi bem conturbado, né, irmão? A gente teve que passar, acho que as primeiras aulas só normais, depois a maioria foi através de live, e agora para o finalzinho a gente voltou às aulas um pouquinho, os irmãos, mais live também. E hoje eu vou fazer só filmado, que daí eu estou passando agora no canal lá, e tem muitos irmãos que às vezes não vê pelo Face, daí dá para ver, fica ao critério de quem quiser. Então, já agradecer aos irmãos pela paciência, pela oportunidade, e vamos, né, deixar na mão de Deus para o próximo ano o que vai ser. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos continuar, né? Eu gostei, eu acabo esquecendo as lições que passaram, né? Eu lembro muito da de Efésios, que não tem como nós esquecermos, né? Porque a gente acabou fazendo, bem dizer, 2 vezes, mas assim, essa lição eu acho que foi bem interessante, principalmente porque fala muito da aflição, né? A gente como justo, e agora nesses últimos tempos a gente tem visto essa questão da pandemia, quantos irmãos, né, não só passando, até na nossa igreja que viu irmãos que contraíram essa doença, mas que nem chegaram a serem hospitalizados, mas sabemos de pessoas próximas até do ministério que vieram a óbito, que chegaram a ficar, como esse pastor conhecido, né, acho que 1 mês lá na UTI. Então a gente sabe que ele sofrendo, a sua família sofrendo. Então a gente fica pensando, meu Deus, mas por que? Aquela questão de novo, por que o justo está sofrendo? Mas então é uma coisa assim para nós que foi mesmo um tema bem atual para nós. Para a gente pensar mesmo porque o justo passando por isso. Mas nós só vamos descobrir mesmo lá na eternidade. Por quê? Porque esse período de sofrimento, às vezes Deus está tratando com aquela pessoa, às vezes Deus está usando aquele momento para tratar com alguém da família, né? Ou pessoas à volta que vão dizer, nossa, mas olha, com toda aquela dificuldade, eles continuam indo na igreja. Então não tem como. Aqui a gente vai, a aula que vem vai terminar. Hoje a gente vai ver a conversa do Jó, que quem leu a revista sabe que é o ponto, né, o ápice de todo o livro. Pena que vieram poucos irmãos, mas como voltou de novo a questão das restrições, então a gente tem que ir relevando, né, a gente vai se tapeando, né, os professores, a gente vai se tapeando. Mas como voltou mesmo essa questão agora das restrições, complica. Por isso que é interessante de a gente, né, comentar, dar um esforço ali, irmãos, assistam, porque o ponto principal, tudo que a gente viu nos trouxe para essa aula, que é o ponto, assim, o principal do livro, que é a hora que Deus fala com Jó. Porque se não houvesse esse diálogo, tudo que o Jó mais queria era a resposta de Deus. Então aqui quando Deus se revelou, porque na verdade a introdução aqui fala, para os irmãos ali que fala, e até o textuário, né, foi ali o Jó 40, versículo 6, diz ali, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. E tem outro, no próprio 38:1, diz que Deus fala ali, se revela a Jó do meio de um redemoinho. Então, na introdução, nos diz ali que o diálogo de Deus, que ele começa no capítulo 38 e vai ao 41, e ali o desfecho
desfecho da história é o capítulo 42, que é um capítulo mais curto, que já vem ali mesmo, como se fosse mesmo, não é mais em tom de poesia, uma parte mais assim, uma narrativa mais comum. Mas essa parte mesmo do diálogo, de Deus falando diretamente com Jó, é do 38 ao 41. Aqui, o comentarista nos diz que ao longo desse estudo nós vamos ver as respostas de Deus, né, ali, mas na verdade Deus ele não vai responder nada para Jó. Então a gente vai dar uma lida, aquela história que eu gosto de fazer, a gente dá uma, né, entrar dentro do livro ali, porque na verdade Deus não respondeu. Jó fez várias perguntas para Deus. A gente vai ver que ele se queixa, ele pergunta, ele se defende, ele se justifica. Então ele tem várias formas assim quando ele fala. Mas Deus, quando vem se apresentar para Jó, na verdade Deus só pergunta coisas para Jó. Então é bem diferente. Então Deus em momento nenhum, meu cinto que tentar pôr a blusa aqui. Então Deus pega e só faz perguntas para Jó. Perguntas retóricas, que quer dizer Jó não teria condição alguma de responder. Mas que só quando Deus se apresentou e começa a perguntar para Jó, Jó vai se encolhendo e vai vendo quem sou eu. Para querer falar, querer exigir, Deus vem aqui falar comigo, porque eu sei que não devo, porque a gente viu que realmente, eu já passei para os irmãos, Jó realmente não tinha um pecado de acordo com o que os amigos dele, com o pensamento da época, julgava que fosse algo que realmente o castigo dele fosse condizente, o que ele estava passando condizente com o pecado. Né? Então, naquele pensamento da época que havia, então ele dizia, mas meu Deus, eu não fiz nada tão grave assim para estar passando pelo que eu estou passando. Né? E como ainda não havia essa questão da graça, a questão que nós temos, então ele não tinha aquele pensamento que nós temos hoje, que a gente tem a consciência total de que nós somos pecadores. Então a gente tem que tentar olhar para o livro e enxergar o diálogo, a forma como Jó fala com Deus, como uma pessoa vivendo antes da graça, antes da própria lei. Então assim, ele não tinha essa noção que nós temos. Então se ele vivesse de acordo com a lei, ele saberia que não tinha como ele dizer que não tinha pecado. E também pela graça, ele saberia que não tinha como também ele ser totalmente justo. Então, de acordo com o pensamento prevalente, ele sabia que não tinha como ele estar sofrendo tanto se ele não tinha um pecado tão grave como aquilo. Mas quando Deus se apresenta para ele, ele começa a entender que ele não era bem dizer nada. Que Deus, sendo o Criador do universo, ele podia fazer o que quisesse. Até me lembro, e eu esqueci, eu ia anotar lá em casa para colocar no final, mas alguém que tem uma boa memória, me lembre de no final colocar um vídeo, porque como nós estamos sem o data show, e para mim trazer a TV é muito grande, e daí eu saía, e daí para mim colocar, fica meio difícil. Eu queria pegar muito. Mas daí eu também correr o risco de estragar as coisas dos outros é ruim, né? E a minha é grande, e daí é meio complicado de pôr no carro, para trazer. Naquele dia eu trouxe, porque já estava tudo esquematizado. Então eu falei, não vou levar só por causa de um vídeo, é um vídeo curto, que mostra assim, ele é muito interessante. Eu procurei, porque teve um final de um filme que eu vi, que mostrava realmente a pessoa, assim, começa com uma pessoa, aí vai mostrando a cidade, e vai saindo do planeta Terra e começa a mostrar toda a galáxia, o universo em si. Aí você começa a se sentir tão pequeno, e você começa a pensar, meu Deus, que a gente, nesse caso, quando você vê a imensidão, a Terra já não chega a ser um cisco diante da imensidão do universo, o planeta Terra. Entendeu? Então a gente, meu Deus, se a Terra não é nada, quem é um ser humano? Você entendeu? E para Deus enxergar a gente, vocês estão entendendo? Então
dá umas aflições assim de ver. E daí ele começa mostrando assim também, ele começa mostrando da terra, de um pedaço da terra, assim, não pega um ser humano, e ele vai, aquilo vai longe, dá muito, você vê, e depois ele faz todo o retorno. Aí você vê algumas pessoas, mas ele pega assim, tipo assim, e entra até, eu não sei se é numa folha, sabe? Então ele mostra o macro e entra no micro, tipo assim, naquela, que você sabe ali, que tipo, você pega, digamos, uma folha, um próprio micro-organismo, você sabe ali as divisões, aquilo, então ele mostra assim, o Deus do grandioso para o mínimo do mínimo do mínimo. E se você pegar uma célula nossa, você vai dividindo, você vê o DNA e você divide, certo? Então é uma coisa assim, do muito grande para o muito pequeno, do muito complexo, das minúcias que Deus tem. E às vezes a gente pega e fica reclamando de uma unha encravada para Deus. Entende? Aí você começa a ver a dimensão do que somos nós. E eu acho que a gente já teve, assim, eu acredito que cada um de nós, principalmente da linha pentecostal, que a gente tem a manifestação do Espírito Santo, um agir diferente, eu já senti, assim, quando você sente aquela presença mesmo impactante de Deus, você começa a sentir nada. Já sentiram isso? Eu acho que os irmãos já devem ter sentido. Aquele poder tão grande, parece que você está, sabe quando você está chegando mesmo à presença de Deus? Que daí você, quanto mais você chega, você vai se sentindo, você vai se encolhendo, meu Deus. Você vai diminuindo, e aquilo vai chegando numa proporção tão grande de Deus, e você vai, então você realmente, você vai virando tipo assim, aquela estatuazinha de bola. Porque você vai sentindo que você não é nada. Eu imagino assim que foi Jó. E Deus perguntando aquelas coisas tão grandes para Jó, e Jó foi assim, pensando, meu Deus. Entende? E ele realmente não tinha mais para onde descer. O Jó estava lá zerado. Ele já tinha perdido tudo. E a única coisa que Jó queria era saber de Deus o porquê. E às vezes a gente começa a questionar Deus, eu não digo pecar. Porque o próprio Deus ali ele diz assim, tudo Jó não pecou. Entende? Então, às vezes, assim, a gente até chega a pecar. A gente vai, peca. Porque a gente quer saber, mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso na tua casa. Começa a querer dizer alguma coisa para Deus, como eu falei, reclamar do mínimo. Furou o pneu do meu carro. Porque eu não sei o quê. De repente a gente começa a reclamar, porque eu perdi tal coisa, eu perdi o meu emprego. Aí quando você começa a imaginar a imensidão, um Deus como o nosso, é muito glorioso, que as estrelas, que tem mais estrelas no universo, do que os cientistas falam, do que os grãos de areia nas praias. Já tem 7 mares. Então imagine as praias, que são várias. Então imagine quantos grãos de areia tem mais. E Deus chama cada uma delas pelo nome. Nós temos que glorificar esse Deus, irmãos. Porque nosso Deus, ele é transcendente, ele está acima de tudo. Mas nós vamos ler que ele se curva para ver o que está na terra. Nós temos um Deus da grandeza, mas que ele se importa com a minha dor de dente. Entende? Então, e Deus ali, ele pegou e falou, não, eu vou agora, chega, eu vou agora falar com Jó. Ele não explicou para Jó, isso aconteceu por isso aconteceu por aquilo. Mas Deus falou com Jó. Mostrou para ele a sua grandeza. E é glorioso, porque isso serve para nós. Então a gente vai ver nessa manhã, como eu falei, essa aula, gente, é o ápice, é o que fecha esse trimestre. Então é muito importante a gente prestar atenção, quem lê melhor. Como eu falei, se você não ler a referência, se você não mergulhar nesse livro, não entrar ali, você não vai pegar as minúcias.
Então a gente tem que ver, os irmãos falam lá no grupo da escola dominical, irmãos, assistam a aula, vejam ali, porque senão tudo que você viu, porque todo mundo aqui falou de Deus, né? Aqui no primeiro tópico ali, a revelação de um Deus pessoal. Nós temos um Deus pessoal, não é aquele relojoeiro como tem as teorias que criou. Muitos, né, dizem, entendem que não tem como um universo como o nosso surgir do nada. É muito detalhe, não tem como ter surgido do nada. Então alguns acreditam sim, criou, mas Deus criou, deu corda e agora cada um por si. Mas quem prestou atenção na própria, eles separaram aqui algumas leituras, ele pegando e falando ali, né? Olha, que cuida ali do jumento, que vê ali, conta lá os meses para que está para nascer ali, para ali do tempo do parto, lá das cabras, dos animais. Então Deus sabe até quando que vai dar cria o animal tal, esses animais silvestres ali. Então não tem ninguém ali para cuidar dele, mas Deus sabe. Ele provê o alimento dos animais silvestres lá que estão soltos o próprio leão, os animais que estão lá na selva. Então ele cuida de tudo que ele fez. A gente vai ler tanto no Jó e vai fazer ali uma leitura com um salmo que é glorioso, que eu sabia, fui pesquisando, falei, meu Deus, eu sei que tem. Aquela história que você lê, fica lá numa partezinha, mas falei, vou achar aqui. Daí a Bíblia Online me ajudou lá, você sabe, o versículo eu não sabe onde é que está. E eu fui lendo aquilo e falei, mas Deus é glorioso mesmo. Aí você vai vendo aquilo todo, o cuidado que Deus tem com tudo que Ele fez. Então não está nada, Léo. Ele cuida do passarinho, até dos pardais. Entendeu? Então Deus cuida de tudo que Ele fez. Não está nada perdido, nada ao acaso. Então aqui nos diz ali, o Deus que tem voz, lá no número 1. Então nos diz assim que todo mundo falou sobre Deus. No primeiro capítulo e no capítulo 2, há ali a conversa entre Deus e o diabo, o porquê de todo o acontecimento com a vida de Jó, mas é uma história que Jó não ficou sabendo, nem os amigos de Jó. A gente fica sabendo por revelação do Espírito Santo que o autor do livro escreveu. Mas ali os personagens da história, né, os personagens lá, humanos, não sabem disso. Aí depois, quando eles começam a falar, eles falam sobre Deus, cada um fala o que entende sobre Deus. Mas Deus não se manifesta, mas Deus estava vendo tudo. Porque ele falou para o Satanás, você viu meu servo Jó? Então Deus estava acompanhando toda a história. Em nenhum momento, em todo o silêncio de Deus, mas Deus estava acompanhando a história de Jó. Agora Deus não falou, aí no capítulo 38, aí Deus começa a falar. Mas como a gente disse, ele não vem dar nenhuma explicação para Jó. Mas só quando ele começa a falar, mostrar o quão ele é grande, mostrar tudo que ele faz, ele falou, eu criei tudo isso. Você sabe, e ele só faz perguntas para Jó sobre coisas do reino material, sobre a vida natural. Se ele fosse falar, olha, você entende aqui do reino espiritual, o Jó não ia entender nada, porque o Jó tinha conhecimento. Se ele falasse de cabra, de jumento, de ovelha, de sol, de lua, isso o Jó sabia. Era uma coisa que ele conhecia, que ele via. Agora, de onde veio, como que foi, como é que foi, quando que foi feito, claro que ele não ia saber. Mas era uma coisa que ele sabia. Agora, se Deus começa a fazer perguntas que nem, né, para nós, assim, ó, quando que foi criado isso, quando, né, os anjos, a hierarquia de anjo, por que disso, por que não sei o que, de uma vez que não ia ter condição. Então ele pergunta coisas sobre o reino que estava ali cercando Jó, e Jó não sabia responder. Se ele fosse fazer perguntas ali sobre a galáxia, já que é uma coisa acima, que Jó já não tinha condição, ele faz pergunta, alguma coisa sobre as estrelas, alguma coisa que está ali ao alcance do olhar de Jó, como nós temos
as constelações, alguma coisa assim, que era uma coisa que Jó podia ver. Mas se ele pergunta do funcionamento de coisas além, de uma vez que ele não saberia. Então Deus faz perguntas a Jó de coisas que ele podia ver, para mostrar para Jó: olha, Jó, se você não sabe responder isso, como é que eu vou te explicar agora o porquê que você está passando por isso? Porque tem um porquê. Hoje nós entendemos que Deus fez aquilo para mostrar para Satanás que Jó o adorava acima de qualquer circunstância, que a fé e a fidelidade de Jó independia das circunstâncias. Mas como que o Jó ia entender aquilo? Nós entendemos porque nós vimos o começo, o meio e o fim da história. E isso serve para toda uma história, para toda uma humanidade, a história de Jó. O próprio povo do mundo diz assim, né? Não tem um ditado que fala lá: ai, a paciência de Jó. Ai, não tem, porque é uma história de Jó. Então todo mundo sabe. Então é uma coisa que o povo às vezes não se atém a esse detalhe. Mas para mostrar o quanto esse homem padeceu e mesmo assim não blasfemou de Deus. A gente sabe que ele questionou a Deus, queria saber o porquê, ele teve suas falhas durante essa prova, mas ele nunca chegou com uma mulher que ele disse: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Ele podia dizer: não, eu vou. Não, de nada me adiantou ser fiel, de nada me adiantou servir a Deus, mas a gente viu ali ele falando, na última aula que eu dei para vocês, onde ele disse: olha, eu vejo o caminho do ímpio, que os amigos achavam que o ímpio nunca prosperava, mas ele falou: não, eu vejo o caminho do ímpio, eu sei que eles vivem bem, os seus filhos passam bem, coisa e tal, mas mesmo assim eu me mantenho longe do caminho deles. Vocês entenderam? Então ainda assim ele se mantinha fiel a Deus, porque para ele não era aquilo que interessava, não eram as riquezas, ele queria a sua comunhão com Deus. Então aí que está. E a gente vai ver que quando Deus também aparece para Jó, ele pega, ele não vem assim dizer: ó, você perdeu a sua integridade, você deixou de ser justo. Ele só vem querer dizer assim: olha, você quer, que ele pega e diz: não, porque ele chega a colocar um pouco assim, ele diz: mas eu sou justo e estou passando por isso. Então ele chega a colocar um pouco em dúvida a justiça de Deus. Olha, se eu sou justo, então Deus está me punindo por uma coisa que eu não fiz. Entende? Então ele começa a mostrar para Jó que não. Mas ele não veio dizer: ó, Jó, você não é mais justo, você agora pecou, aquela tua retidão. Ele só veio mostrar para Jó: olha, Jó, você realmente falou, o próprio Jó diz, você falou do que eu falei, do que eu não sabia. Entende? Então a gente tem que tentar entender aqui mais ou menos essa questão. Então vamos agora aqui pro o número 2 fala aqui: a poderosa manifestação de Deus. Aquela questão que eu falei, o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Algumas partinhas que eu pego ali. Então Jó estava distante estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e esse falava ali do meio de um redemoinho. Então aqui ele não viu Deus, mas ele ouviu a Deus através daquele redemoinho. Então ele viu uma coisa, não foi apenas uma voz, ele viu alguma manifestação diferente da natureza. Então ali, aqui tem aquele desenho, acho que vocês têm lá, tanto na revista de vocês lá, como se fosse lá quase um tornado, mas não era uma coisa tão grandiosa, não assustaria Jó, mas como se fosse mesmo um redemoinho, uma coisa que chamou a atenção de Jó, e ele ouviu aquela voz. E daí daquele meio ele conversava, assim como com Moisés, ele falou do meio daquela sarça, que era uma coisa comum pelo calor do deserto, que era um arbusto mais seco, que pegava fogo. Só que aquilo pegava fogo e não se consumia. Então chamou a atenção de Moisés, porque ele olhou: mas está pegando fogo e não vai, digamos, se consumir mesmo, acabar, né? E então era uma forma que as pessoas viam, né, alguma coisa diferente, não só uma voz.
Então ali foi a forma que Deus usou para se manifestar. Então ali ele viu mesmo que era Deus, porque se ele ouvisse só uma voz, então como ele queria conversar com Deus, foi a forma que Deus usou para falar. Então aqui essa teofania, porque às vezes a gente vê ali quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor, como no caso do Abraão, que fala lá, principalmente naquela passagem onde eles vão para destruir Sodoma e Gomorra, onde fala de 3 anjos que aparecem, aí depois 2 vão lá para Sodoma e Gomorra e um fica conversando com o Abraão. Então ali era quando o próprio Deus, o anjo do Senhor, onde eles colocam lá sendo Jesus, antes de se encarnar, tomar a forma humana, então era uma forma que eles, antes de se encarnar, viram o mundo, né? Tomar realmente, se fazer carne. Então eles tomavam uma forma humana para que eles pudessem, né, interagir com o ser humano. Agora aqui era uma teofania, ele tomando uma forma, mas não humana, mas para que ele tivesse como falar e ser ouvido e visto, vamos dizer assim, percebido, vamos dizer, de alguma forma por Jó, certo? Então era a forma como ele fez. E aqui nós temos o número 3 dizendo ali o Deus que está presente. Então no início mesmo lá, tanto do capítulo 3 até o 37, tanto Jó como os próprios amigos dele, eles se referiam a Deus como El Shaddai, que é ali Deus Todo-Poderoso, tá? Então mostrando o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, o próprio Jó falava, então mostrando Deus como Todo-Poderoso, mas aquele que está sempre acima. Aí depois Deus começa a se mostrar ali para eles como lá o próprio Jeová, que a gente coloca como Jeová, né, que eles, aquela questão do grego, fica difícil explicar para vocês, né, mas que eles perderam por não falar o nome de Deus, os judeus lá, então os sacerdotes, durante a leitura da lei, lá no hebraico, eles não, sempre que aparecia lá o nome de Deus, eles não pronunciavam, então eles diziam Adonai, que é Senhor, e aí, portanto, não falar, eles perderam a pronúncia. Então tem lá o tetragrama que é chamado, as letrinhas, aí a gente não sabe, então a tradução lá, então alguns chamam de Yahvé, Javé, aí para nós ficou Jeová, mas até diz que o mais correto não seria Jeová mesmo. Aí quando eles foram traduzir, eles pegaram lá as vogais do Adonai e colocaram lá no tetragrama lá para traduzir como Jeová, tá? Então a gente coloca, mas o nome de Deus, a pronúncia real, nem ele sabe e nem nós, tá? Porque no hebraico só existem consoantes, não existem vogais. Aí depois, em muito tempo, os maçoretas resolveram criar umas vogais lá que são os risquinhos, umas outras coisinhas que eles põem lá no meio das letras, lá das vogais deles, certo? Então aí ficou uma questão que não se sabe, lá eles colocaram, então não se sabe bem a pronúncia. Aí ali aparece lá vamos colocar como está na lição, Jeová, como sendo ali o Deus da aliança, aí colocando um Deus lá mais próximo deles. Não que o El Shaddai, mostrando todo-poderoso, não seja, mas como eles colocavam ali, seria para eles um Deus mesmo acima. Principalmente quando os amigos de Jó colocavam, eles colocavam um Deus muito acima, muito distante do homem. Então, e o Jó queria lá, às vezes se referia assim, mas ele queria, porque ele tinha uma comunhão diferente com Deus. Então, ali depois, eles começam ali ver Deus agora mais assim próximo. O próprio Jó ali coloca, né? Ele então, deixa eu ver de qual versículo do capítulo que começa. Então ali, ó, o Deus do pacto, Jeová, o Deus do pacto, entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai.
Tá? Então ali mostrando a ele só como todo-poderoso. Deixa eu só achar aqui, aonde que coloca lá. Agora eu não sei onde que está o capítulo que coloca, eu acho que é do 38 a seguir, que vai colocar mesmo uma referência lá agora ao Jeová, mais como aproximando mais Deus, que eu grifei aqui, mas não está ali. Tá? Aproximando ele como Criador, o Deus da aliança. Tá? Então a gente vai ler agora o Salmo 113. Vamos ver aqui que tem ali o versículo 5 e o 6, é bem interessante, que vai mostrar ali tanto o nosso Deus na sua grandeza, mostrando ele lá nas alturas, mas também mostrando ele já no próximo versículo, também se preocupando com o que está aqui na terra. Quem que achou? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então ali se viu, ali o salmista está falando, então quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Se parasse só ali, nós vamos ter o El Shaddai, aquele todo-poderoso, que está lá em cima. Mas depois nós temos lá aquele Deus que está ali, se inclina para ver ali o que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Esses céus é aqui, os céus, vamos dizer, dos pássaros, a questão da chuva, aqui, né, os nossos céus e a própria terra. E também, não só isso, aí o 7 e o 8, vamos ver se envolvendo também, não está só vendo, cadê o 7 e o 8? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu trono. E ali no 9 fala também que ele vai fazer a mulher estéril ter filhos. Então nós vemos aqui um Deus envolvido, que ele está lá em cima, mas que ele olha pela terra, e não só olha, mas que ele se envolve, que ali ele está pegando lá o mais humilde, tira ele lá como aquela história do monturo, é como o Jó que estava lá na cinza, naquele lugar como se fosse o lugar onde joga o lixo, né? Como a gente já explicou para os irmãos, naquele lugar lá do desterro, onde ele estava, bem dizer, esperando a morte. Então ele tira a pessoa dali, aquele que ninguém dava nada por ele, e o faz um príncipe, mostrando lá então que Deus se envolve com a sua criação, se envolve. Então é a doutrina lá chamado, né, eu liguei ali, mas está complicado, da transcendência de Deus, ele está acima, mas também a imanência, onde ele se envolve também com a sua criação, tá? Então nós temos esse Deus, não que está só lá em cima, inatingível. Como eu falei, meu Deus do céu, quando você chega perto de Deus, você não se sentindo nada. E quando você vê aquele vídeo, você diz, nossa, se a terra não chega a ser ali a cabecinha de um alfinete, o que sou eu? Entende? Você pensa, eu não teria nem vou falar, porque como é que, e além de tudo, que eu nem sei quantos bilhões de habitantes tem a Terra. Que se for só eu no planeta Terra ainda vá, né? Só tem um lá. Agora é tanta gente nessa Terra e tantos problemas grandes para resolver na Terra. É um terremoto que avassalou, é assim que fala? Avassalou. É isso. Então, que às vezes as palavras são fortes. Né? Então, uma coisa terrível. Vamos imaginar isso, nós estamos numa pandemia, né? Uma coisa mundial. Então, tem lugares morrendo milhares de pessoas. Então, tem lugares assim, uma fome terrível. E coisa orada é grande. E eu queria que Deus ache um emprego para mim. Que me ajude a comprar um tênis novo para o meu filho, não é? Mas é uma coisa que para mim é importante, não é? Claro que é. Aí se a gente for pensar, assim, diz, mas eu nem vou orar. Porque quanta coisa para Deus resolver. Mas não, porque Deus na sua palavra falou que olha, é para nós apresentar a Deus. Ali ele falou, olha, se Deus se preocupa com os lírios do campo, que ele fez lindo. Aquela, né, você pega lá aquelas flores maravilhosas, nem Salomão conseguiu
daí dá uma de doidinho, diz, assim, que eu também tenho minhas conversas com Deus, mas eu não vou, né? Tento ir meio pelo jeito do Jó, não blasfemo, mas também. Eu estava falando, ai Jesus amado, eu sou mais agarrada com Jesus, que nem o povo dos santos lá. Porque Jesus, eu falei, mas o Senhor entende, né, Deus? Porque Jesus é o nosso intermediário. Porque Deus, né, é Deus. E a gente só pode chegar a Deus por meio de Jesus, isso todos os irmãos sabem. Então eu pego e falo com Jesus, digo, olha, falei que eu estava com uma questão de uma cachorra minha lá, a minha situação, né? A minha cachorra, eu digo, meu pai, se fosse na aula de hoje, que eu tivesse visto esses vídeos, eu não sei se eu tenho coragem, né? Mas é uma coisa, né? Fazer o quê? Os filhos que Deus me deu. Então, assim, eu falando, pedindo ao Senhor, já que ela ia morrer, e o bichinho sofrendo. É duro. E eu, então você fica assim numa situação que é difícil, mas depois que passa, você começa a raciocinar. Mas depois eu fico falando, Senhor, mas você ora de um jeito, as coisas acontecem de outro. Aí você pode não gostar daquilo, mas você tem que aceitar. Agora eu vou dizer, tá bom, que alegria, vou louvar a Deus. A questão de louvar a Deus é quando você está alegre, agradecido. Você não pode ser falso e hipócrita. Vou cantar lá com o tamborim, pular alegre. Não dá. Mas a gente aceita, diz, eu não gostei, viu, Jesus? Não era bem assim o nosso assunto. Mas, amém. Aquela história. Bom, não tá, mas o Senhor é que sabe. Né? Eu digo, eu vou perguntar para Deus os mínimos detalhes. Não adianta, porque Ele não vai me explicar. E se Ele explicar, eu também não vou entender. É que nem a história do Jó. Então, tem muita coisa, gente, que você não vai gostar. Mas a nossa obrigação é aceitar. Você vai ficar triste? Vai, porque você é um ser humano, você pode ficar triste, você pode chorar, e Deus vai entender. Aquela história do Jesus Cristo, como Hebreus fala, você tem um sacerdote que já foi provado em tudo. Então Jesus Cristo pode se compadecer, e por isso que nós oramos em nome de Jesus. A nossa oração é assim, o Espírito Santo nos ajuda a traduzir a nossa dor em palavras. E Jesus Cristo está lá intercedendo por nós diante do Pai, porque Ele vai dizer, Pai, tem misericórdia. Eu sei o que é essa dor, eu passei na terra, eu vi meus discípulos passando por isso de perto, de repente Ele não passou aquilo, mas Ele sabe o que é viver aqui, porque o Pai lá, a pessoa, o Pai, Ele não veio, mas Ele mandou seu Filho. Aí Jesus consegue explicar, vocês entendem? Então aí a gente tem essa liberdade de falar com Jesus, porque Ele é o nosso amigo. Aí o Espírito Santo nos ajuda. Então você tem que ter essa intimidade com Deus para falar. Então alguma coisa assim, quando o Jó falava, os amigos de Jó não tinham essa comunhão. Eles ficavam, você está louco. Se assustavam. Entende? Aí quando Deus veio, Deus mostrou para Jó que não era bem assim. Então, como eu falei, de repente a gente começa a conversar. Aí quando veio o Espírito Santo, aí quando começa a vir aquele bálsamo, aí você cai em si e diz, nossa. Aí dá aquela vergonha na gente, né? Puxa, eu estava loucando, chorando, esperneando, que nem um filho rebelde. Mas é assim, porque se você vai chorar para quem? Para quem que a gente vai chorar? É para o Pai, é para Deus. Aí Deus vem e faz, porque não adianta ficar bicudo. Aquele filho bicudo, não me deu o que queria, agora eu vou reinar, não vou mais na igreja. Aí que está errado. Agora também eu vou ficar falando para todo mundo, não vou falar para Deus. Não, apertou o calo, fala para Deus. No calo você vai lá, o Espírito Santo te ajuda. Você fala para Jesus, Jesus, não queria assim. Olha, tá difícil. Aí você fala, aí de repente Deus começa a mostrar toda a grandeza dele. E comigo é assim. Eu começo lá a conversar, porque eu não sou aquela pessoa que fica, às vezes a gente tem, que você cai de joelho lá e vira só em chorar, ou se começa a chorar. Mas às vezes eu estou numa conversa, né? Eu e a Jesus, nós somos muito amigos, nós conversamos assim, pá, um do lado do outro. E daí eu mesmo estou falando, e daí já vem para mim a resposta, sabe? Aquela conversa mesmo. Daí eu digo, não, daí vem a palavra de Deus, por isso que você tem que estudar a palavra. Porque daí é pela Bíblia mesmo que já vem. Daí eu
daí você fala de novo. Você vem com a tua conversa humana, aí Deus vem pela Bíblia com a conversa divina. Aí você vai de novo, não, vem aqui, vocês entendem? Então é aquilo ali, daí você pega e diz, é verdade, não tem mais jeito, o senhor que sabe mesmo, não tem jeito. Então é assim que é. Então a gente tem que ter uma liberdade com o Pai. Agora, senão a gente fica aqueles filhos birrentos, vou sair da igreja, vou largar a mão e reclama de Deus, ou quer pôr Deus na parede. Então é assim, não pode ser assim. Então a gente tem que saber orar. O saber orar é isso, não é você dobrar o joelho e fazer aquelas orações rebuscadas, é você conversar com Deus. Aí você fala, Deus fala com você. Fala através da Bíblia, fala através de e cada um tem a sua intimidade com Deus. Então, quando a gente fala orar, tem muita gente que pensa que é você passar o dia inteiro de joelho dobrado. Não. Oração é conversar com Deus. Você vai encontrar o seu jeito de falar com Deus e vai aprender a ouvir Deus falar com você da sua maneira. Nem sempre Deus vai aparecer num redemoinho. Não é? As pessoas acham que Deus vai ter que pegar e tem essa ideia que Deus vai falar com a gente por meio de uma profecia, de uma revelação, e não é. Deus lá apareceu pro Elias, estava na caverna, e o Elias soube entender qual era a voz de Deus, porque se ele saísse lá na hora do fogo, na hora daquele evento que estava despedaçando as rochas, ele tinha morrido. Aí na hora da voz mansa e suave, então é aquela vozinha delicada. Então você tem que saber a hora que Deus está falando com você. Então é aquela história, então estuda a palavra de Deus, porque às vezes é aquela conversa, você vai por aqui, mas não sei o que, aí Deus vem e fala para você assim, entende? Então a gente tem que ter um relacionamento com Deus, e foi ali o que aconteceu. Agora vamos para a segunda parte, que a gente vai ler a revelação de um Deus sábio. Aí ele vai ter a mecânica celeste e a mecânica divina, que é o principal da aula aqui, tá? Então a gente vai fazer uma leitura comparativa agora. A gente vai ler aqui o 38, tá? Eu acho que eu vou ler pela NVI, aí vocês acompanham a leitura na de vocês, tá bom? E daí depois eu leio outro salmo e depois a gente faz umas comparações, tá bom? Que eu vou ler só o 38, onde tem as perguntas de Deus para Jó, e daí não vai dar para ler tudo, né? Depois, ou quem quiser ler, é interessante, não é tanta coisa, né, gente? Até o 41 só. Eu só preciso achar aqui o meu Jó. Achei. Que eu fui lá lendo e ainda queria contar. Aí, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus fez 70 perguntas para Jó. Eu não sei o que eu fiz, que eu achei 77. E eu contei. Eu sei se eu fiz umas... A gente voltou porque deu probleminha lá com a memória do meu, mas agora vamos passar rapidinho para dar certo o tempo. Então, o capítulo 38 do Jó, eu vou passar rápido pela NVI, tá bom? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes pergunta e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem repousou o mar, pondo-lhe portas, quando se irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvem e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Você já deu ordem amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete,
tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a luz e quebra-se o braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fala-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz e onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação dela? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para o período da tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos e lhes dizem, aqui estamos, e eles lhe dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece, os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Acho que eu vou ler o 39:1. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Até que, tá? Então aqui você veja as várias perguntas que Deus fez. Até aqui eu contei, acho que 41 perguntas que Deus fez a Jó. Então você viu ele falando de estrelas, falando do mar, falando das nascentes das águas, da chuva, da neve, da geada, daqueles granizos, dos animais, perguntando para Jó tudo que não teria como ele responder. Agora você vai ver o salmista falando pelo Espírito Santo. Ele fala que Deus faz, ele não responde de onde vem, como foi criado, porque não teria como ele saber, mas a gente vai ver todo o cuidado de Deus nessa criação. Aqui está meio escuro para mim ler, a pessoa que ficando velha, né? Está bem difícil. O 104, veja todo o cuidado de Deus, a diferença do salmista reconhecendo. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus em uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes.
Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhes designaste. Estabelecestes um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regam os montes, sacia-se a terra com o fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para que o homem cultive, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nela os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Neles passeiam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se das coisas boas. Quando escondes o seu rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de desistir os ímpios. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Aleluia. Aí o de vocês diz louvai o Senhor, que é a mesma coisa que aleluia. Então vocês viram aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, né, falando aquilo que Deus pergunta para Jó. Esse salmista, ele mostra tudo que, né, o Jó não sabia dizer, ele mostrando tudo que Deus revelou para ele. Aqui vamos só ver a comparação. Aí algum irmão vai ler o 38:4, né, uma das irmãs leu o 38:4 e um irmão vai ler o Salmo 104, verso 5. Aí outra irmã vai ler o versículo 38 e um irmão vai ler o 21, tá? O 38, o 39 do Jó, as irmãs leem o Jó e os homens lá vão ler o Salmo, tá? O Salmo, desse que eu leio, tá? O 38 do Jó e o Salmo 104. Então uma irmã vai ler o versículo 4 do Jó 38 e um irmão vai ler o versículo 5 do 104. Vamos lá rapidinho para dar tempo? Primeiro Jó? Para ler Jó, a pergunta de Deus para Jó e ali o salmista como está respondendo, bem dizer. Então o Jó é o versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me
amansou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Isso, então ali está falando, então lá, Deus perguntando, e aqui já está mostrando quem que fez, o próprio Deus. Então o salmista pela revelação do Espírito Santo. Eu só quero explicar ali no vídeo que eu falei bravo, mas é para minha mãe, né? Que eu trato mal meus alunos. O Salmo, o Jó 39, 38, verso 39. Quando eu falar 39, é que nós estamos em 2 capítulos só. O 38 e o Salmo 104, tá, gente? Eu vou falar só os versículos, por favor. Versículo 39, primeiro sempre vai ser as mulheres, que é o Jó 38. Aí quando eu falar o próximo vai ser os homens, tá? Então o 39 e depois o 21. Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Isso, agora o 21, que é um homem. Os leãozinhos bramam pela presa e Deus busca o seu sustento. Isso, então vocês vão fazendo a comparação. Agora a gente vai ler o 147, tá? O Salmo 147, os homens lá, as irmãs continuam no 38 aí, tá? Agora os homens pulam para o 147, que também vai falar sobre a natureza. Aí uma das irmãs vai ler o versículo 41. E no 147, o irmão vai ler o versículo 9. Quem prepara os corvos do seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vaqueando, por não terem que comer. E agora o 147, 9. Que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Então ali a gente vê, então ali é uma comparação. Então Deus está falando e o salmista também falando sobre isso. Agora o 25, quem for ler, tenta ver com a máscara para falar bem articulado as palavras aí. O 25 ao 28 falando da chuva, alguma coisa, e aí o versículo 8 lá do 147. Deixa aí, tá? Quem que vai ler? O 25 ao 28 do Jó, tá? Das mulheres lá no Jó. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendeste as asas para o sul. Ou é 38, tá? 28, né? Não, é o Jó 38, 25 ao 28. Pode continuar a ler ela então. quem abriu remos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente, para desencantar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que vento e procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Até aí mesmo. Agora um irmão, o versículo 8, 147, 8. Ele é que cobre o céu de nuvens, e prepara a chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes. Isso. Agora, já está no 147 aí, na mesma página, né? Um dos irmãos lê para mim 145, 9, para a gente encerrar a parte. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Isso, daí aqui na minha, fala lá, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, tá? Então mostra ali que Deus é bom para todos e a misericórdia, a compaixão alcança todas as criaturas. Então tudo que Deus criou, então no caso as criaturas mesmo, que seja parte lá da vida, no caso do planeta Terra, ali, o ser vivo. Então todos eles são alvo do seu cuidado. Então ele tem cuidado mesmo com os animais, com todo ser vivo.
a gente viu o cuidado que ele tem. Então, para Jó ele faz essa pergunta, e depois os salmistas, a gente vai vendo ali que eles enxergam na criação que é Deus que está cuidando. Então Jó ele não sabia, ele falou, olha, quem que faz isso? Quem que dá de comer, você sabe? Ali a hora que vai dar cria a cabra, quem que dá de comer para o leãozinho, quem que dá de comer para o corvo, e não sei o quê. E ali você vê, da onde que vem a chuva, de onde que vem. E os salmistas, pela revelação do Espírito Santo, dizem, olha, é Deus que faz isso, é Deus que faz aquilo. Vocês viram o contraste? Então ali o Jó não sabia. Aí ele falou, onde que você estava, aconteceu aquilo, quem ele fundou a terra, como que foi. Aí a revelação, os salmistas, pela revelação do Espírito Santo, sabiam. Então todas essas perguntas que Deus fez para Jó, Jó não teria como responder. Foi só através mesmo do Espírito Santo. Agora a gente vai ler bem rapidinho, que daí esse último tópico vocês vão ler na casa, porque eu não vou explicar lá sobre esses animais, que também são perguntas que Deus faz, que são animais. Algumas Bíblias vão traduzir lá o behemote como se fosse lá um hipopótamo, mas não é. Se você for ler a descrição, não é o hipopótamo, é um animal em extinção. Alguns vão dizer como se fosse lá um daqueles dinossauros. Então não tem como eu explicar para vocês, porque a Bíblia também não explica, porque que eu vou explicar uma coisa que eu não sei, tá? E aqui ele coloca também ali como esse Leviatã, algumas vão colocar, ele coloca ali como se fosse um crocodilo, mas também não é, tá? Porque ali, e quando no Salmo 104 fala de habitar no mar, o crocodilo já não está no mar, é em rios lá, não está. E ali andando com os navios, então ali seria quase como uma serpente marinha, uma baleia, um animal marinho, um animal grande, então que eles colocaram esse nome. Então pode ser uma criatura grande, algum animal grande, que também de repente, né, um ser marinho, que provavelmente também já entrou em extinção, que não existe mais. E há criaturas marinhas que, pela profundidade lá do mar, que a gente nem conhece, porque é muitas profundezas, então quanto mais desce lá, então a gente não conhece. Agora aquele ele já habitava numa superfície. Então são coisas que não existem mais, mas eram animais muito grandes, muito fortes, que ele falou, você não consegue domar. Era um animal ali que ele conhecia, ele falou, se você não consegue domar um animal, o que você quer saber mais do que Deus? Então o que importa para nós a questão do que Deus quis falar para eles. Então por isso que a gente não vai entrar nessa questão. Agora eu quero mostrar para vocês ali o que tem. Então Jó ele faz 16 perguntas de porquê. Aí ele tem as queixas dele sobre o nascimento. Ele se queixa da sua dor, do seu nascimento, dos próprios amigos. Aí ele fala que o próprio Deus, por conta de Deus, realmente ele nunca atribuiu ao diabo nem a má sorte, ele sempre soube que o que veio para ele foi por conta de Deus. E o principal erro de Jó foi ele se justificar. Tá? Então, assim, quem nos justifica é Deus, que o próprio Deus já tinha dado testemunho de Jó, que ele era um homem reto, justo, que se desviava do mal e tal, mas o Jó dizia, olha, eu não devo nada, né? Então, assim, era uma coisa, ele perdeu muito tempo se justificando, mas que hoje nós sabemos que nós não podemos nos justificar, porque a nossa justiça é Cristo, é Ele quem nos justifica. Então nós só temos acesso ao Pai pela graça e através de Jesus, mas nós também não podemos ser contra Jó, como eu falei. Vamos ver a época que ele vivia, a aliança que havia naquele tempo entre ele e Deus. Então ele era a época dos patriarcas, era antes da lei, antes da graça, então eles não tinham outra forma, mas era a forma. Então a gente vai ler bem rapidinho. Uma irmã, a Rutinha, vai achar lá o Jó 3, versículo 11. Aí o irmão Vanderlei, o 3, tudo Jó, tá, gente? Para me ajudar.
O 3, aí vai ler o 3 e o 4 sobre a queixa dele, tá? Aí a irmã Vânia pode ler o 6, 4, onde ele vai falar que é Deus que atribui isso a ele. E aí pode ser a Pauline, vai ler ele se justificando o capítulo 10, o 6 e o 7, tá bom? Aí a gente já viu as perguntas, é só para a gente ver um pouco das formas como Jó interagiu lá no livro, tá? Pode ser já a irmã Ruth? Então são 16 porquê, a gente vai ler um porquê lá, que é a pergunta. Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Então esse foi um dos primeiros lá, no que ele começa a falar. Então nesse capítulo 3 tem vários porquês e para frente tem mais alguns. A queixa lá dele, irmão, Jó 3, aí o 3 e o 4. Feliz o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Isso, então ali ele está se queixando do dia do seu nascimento e tem várias outras queixas, né? A gente, nas outras aulas que eu dei, a gente foi lendo várias coisas. Agora ele vai falar, né, que foi eu só passei uma hora que ele questionou, eu esqueci de pegar um pouco, dar uma questionada um pouco sobre a justiça de Deus. Não vai dar tempo de ler todas as partes. Qual que eu pedi para ler? O 6:4? Sim. Então pode ler para mim lá. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Isso, então ali onde ele atribui a Deus tudo que está vindo sobre ele, tá? Que não deixa de ser uma verdade, mas ele, né, a forma como ele fala contra Deus e ele se justificando, mostrando, né, onde ele se defende. Então ali capítulo 10, o 6 e o 7. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes tu que não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Isso, então ele está falando que ele não é culpado, é a forma como ele está agindo. Deixa eu só ver aqui, 14, eu queria ver se tinha alguma que eu fui grifando lá, mas daí eu não dá tempo. Tá, aí tem um que eu esqueci de grifar, que chega a ser assim um pouco pesado, até um capítulo de Jó, que ele chega até a falar sobre a parte que Deus cria, a criação que Deus faz, só que daí ele pega e fala, como que vai contender contra Deus, que mesmo que ele falasse, ele sempre saía culpado, mas que chega a ser assim uma queixa até meio dura contra Deus, mas que de acordo com a situação que ele está e tal, então seria uma coisa interessante dos irmãos lerem, mas de acordo com os olhos da época que ele vivia, de acordo com a dor que ele estava passando, da situação. Então tem que saber como ler essa parte para a gente também não acabar julgando Jó, né? Além. Agora eu não sei, eu esqueci de marcar. Meu pai. Que eu leio nas duas Bíblias, né? Que são as versões que dá para mim. E daí ele chega a pedir ali para... a gente vê ele pedindo mesmo, tipo assim, quase que um intercessor, um mediador, uma referência ao próprio Jesus Cristo, alguém que lhe ajudasse, né, para intermediar a questão entre ele e Deus mesmo. Ela está no 16? Aqui tem essa parte, né, da testemunha lá, mas eu acho que não chega a ser, porque ele começa a falar ali, da parte de Deus, ele falando de Deus, aí começa assim, ele reconhecendo que Deus da justiça de Deus, mas daqui um pouco desanda um pouco ali. O 16 fala assim, se eu falar na minha dor não cessa, se me calar qual é o meu alívio? Mas não na verdade é. as minhas forças estão exaustas, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Ele vai falar demais. Mas essa parte não é. Ali está duro também,
mas é uma outra parte. Ai, que coisa, né? Que tá. Eu risquei as duas Bíblias que eu ia pedir para vocês lerem na casa. Mas aí eu coloco lá, só que o problema de pôr no grupo, para quem não assistiu a aula, eles não vão entender bem a leitura também, aí complica também, eles podem meio se assustar. Eu acho que nós vamos ficar sem mesmo, né? É que daí li nas duas e eu acabei esquecendo de anotar, né? Mas vamos ver aqui, porque se... vamos deixar, vou ler mesmo aqui. E de repente era melhor vocês não lerem, porque de repente vocês vão se assustar. Mas o importante é que vocês tinham 3 meses para ler o livro também, né, minha gente? Se vocês não lerem, mas agora que vocês já então, vai terminar a outra aula, era importante vocês lerem, né? Dar uma lida. Agora, e vocês, como já foi passado bem os discursos, então vocês podem ler mais a parte só do Jó, para entender mais a parte do Jó, porque tem umas partes assim que dá dó, as partes assim que ele se queixa da questão dos filhos, a parte que ele fala dos amigos, falou, olha o jeito que vocês me trataram com os amigos, né? Aí tem as partes assim, muito que ele queixa, mas olha, se eu falo, como ela acabou de ler, não alivia a minha dor, eu deito, eu não consigo dormir, eu levanto, não durmo, entende? Ele falou, olha, eu quero gritar para ver se alivia. Então a gente começa a ver bem a situação, então é bem interessante que vocês leem. A primeira fala dele, ele acredita que você assim, sabe, abriu uma, quando ele começa a falar por quê, se você lê o livro sem entender, como a gente falou, as minúcias, você meu Deus, o que deu, né? Aí se você pegar e ver o capítulo 3 ali, é que nem abriu uma represa, que ele é de assustar, assim, quando ele começa. Então, assim, é bem interessante você pegar e ver mesmo aquela questão. Agora que vocês já tiveram toda uma noção do que ele passou, é bom de ler, porque não é tão grande. E como é um livro poético, agora vocês vão ter um pouco mais de noção. Então, é um exercício interessante para vocês, porque como a gente já comentou em outras aulas, não é um livro muito falado. Então, é uma coisa bem interessante para vocês entenderem. Aí vocês vão examinar bem a dor desse homem, e daí vão também ter uma noção que às vezes o que a gente passa não é nada. E mesmo assim ele se manteve fiel, que é o que a conclusão diz assim, tá? Aqui na conclusão diz ali, ó. Então aqui, ó, quando Deus ele se revela a Jó, não foi para recriminá-lo, mas para revelar o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Então Deus não veio apontar o pecado de Jó, não veio recriminar Jó, mas só mostrou, olha, você é um ser humano, um ser falho, imperfeito, pequeno. Então assim, como é que você vai querer contender com Deus, querer perguntar para Deus, que Deus te explique coisas, se você não entende de coisas tão pequenas? Entendeu? Então a gente tem que tentar entender que quando Deus aparece, Deus só fez perguntas para Jó, não criticou propriamente Jó, tá? Então ali o Criador mostrou a Jó que apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos da vida de Jó, tá? Então é uma coisa também para nós. Então Deus esteve ali no controle de tudo, provou a Jó no último, porque ele podia, nós não. E a Bíblia confirma que Deus vai provar a gente de acordo com nós, né? Não vai provar além do que nós podemos, certo? Então eu espero que os irmãos eu tenha conseguido explicar, né? Atingir um pouco aí dos irmãos para entender. E agradeço novamente os irmãos que me suportaram aí. Ainda bem que tenha se intercalado, né? Eu quero fazer assim com os adolescentes, porque por mais que eles se esforcem, acaba enjoando, tanto a gente vai cansando e os alunos vão se enjoando dos professores. Eu acho que assim, cada um trocando é uma técnica, uma coisa boa assim, dos alunos não se enjoar da gente. Então eu agradeço a todos, o pessoal, espero que assista até o final. Deixe seu like, se inscreva no